Então vamos lá, gente. Tem um vídeo meu no canal lá de viagens, tá? Universo de Ailton do Amaral, que fala da minha visita a umas ruínas, né, na Pedra de Cashel, tá? É bem legal, bem interessante que vocês deem uma olhada nesse vídeo, tá? Está no meu canal Universo de Ailton do Amaral. Por favor, façam lá também a inscrição no canal, que está com 600 assinantes, tá? Nada, canal nada, e é lá que tá ali as minhas superproduções estão lá, né? Tá, então é legal vocês colocarem lá. Quanto a conteúdo, né, eu tenho colocado bastante conteúdo, só não consigo colocar mais porque eu exerço outras atividades para pagar as contas, né? Se o YouTube pagasse as minhas contas, com certeza o canal ia ter muito mais conteúdo do que tem, mas eu estou colocando bastante, tá? Acho que quase todo dia tem vídeo, quase todo dia tem uma novidade, tá? Então não se esqueçam de ver lá o meu vídeo de Cashel, tá? Pensamento do dia: não odeie seus inimigos, pois isso afeta o seu julgamento, tá? Isso é bem característico, inclusive, da cabeça do Putin, né? Tá? Ele provavelmente tem esse pensamento aí, tá? Então, deixa eu ficar aqui. Jackson, muito boa noite para você. RL Costa, valeu, querido, pelo retorno, tanto do Jackson quanto do RL Costa, que me deram aí o retorno aí do áudio, tá? Então, muito obrigado aí por vocês terem dado esse retorno aí, tá? Ivon 5364 também, tá, boa noite para vocês, tá bom? Boa noite para vocês. Então é isso, gente. Acho que agora o áudio ficou bom. Eu estava usando esse microfone, a live passada o microfone funcionou, agora esse daqui não funciona agora, vai entender, tá? Vai entender esse negócio, então deixa para lá, né? Vamos continuar aí com o próprio microfone do celular mesmo, tá bom? Então, gente, tem lá o clube de canais, tá, do YouTube, se vocês quiserem ir lá, pertencer ao clube de canais, tem grupo no Instagram e tem cursos, tá? Eu vou colocar cursos novos agora também, tá bom? Então é bem interessante. Uma outra coisa que eu sempre falo aqui: não se esqueçam de Petrópolis, tá? Não se esqueçam em Petrópolis, tá? De Petrópolis, tá? Esqueçam um pouco de Ucrânia e lembrem de Petrópolis, que tem brasileiro morto lá, brasileiro sofrendo lá, tá bom? Então vamos lá. Professor, o que fazer com esse Brasil? Fundo eleitoral aprovado pelo STF, 5 bilhões. A gente tem que entender o seguinte: né, a nossa grande Suprema Corte são de pessoas que notadamente confessam suas preferências partidárias. Você imagina, eles vão presidir o Tribunal, né, Eleitoral, né? E eles são claramente declarados claramente a favor do PT. Então, como é que vocês acham que vai ficar essa eleição? Dá para confiar numa eleição que não tem papel, não tem prova nenhuma? E os caras, os líderes do Supremo Tribunal Eleitoral, são militantes de um partido. É meio complicado, gente. É muito complicado, tá bom? RL Costa, segundo o que eu falei para um irlandês, para o meu genro, né? Eu quero ir para o Brasil, porque lá é legal, que ele veio aqui uma vez, gostou, né? Veio aqui numa vez que estava verão, né? Que isso aqui é uma maravilha, não sei o que, não sei o que. Eu falei: cara, no que você trabalha? Eu trabalho numa loja. Tá, você é atendente de uma loja. Você é atendente de uma loja aqui na Irlanda, você tem teu carro, você tem tua casa, você tem uma vida de classe média tranquila. Como atendente de loja no Brasil, você não vai conseguir nem morar numa casa alugada, quanto mais ter o que você tem. Mas não é possível? É possível sim, tá? É possível sim, tá? Brasil não é para amadores, tá bom? O governo põe toda a dificuldade para você ser um empreendedor. Por quê? Porque quem está de fato governando o país é ainda socialista. Então não me diz que o Bolsonaro está governando o Brasil, que isso é conversa. Não está. Tá? Quem está governando é o judiciário. Tá? Que são claramente, confessadamente, com histórico de ser de um partido.
Entendeu? Então, como é que dá para você confiar em um país, confiar em uma justiça dessa forma? Não dá, gente. Não dá, infelizmente não dá. Então é esse o país que a gente vive. É por isso que eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui. Já falei isso. Estou fazendo tudo para ir embora. Porque não vale a pena. Brasil não vale a pena. Tá? Brasil não vale a pena. Se eu vivesse em outro país, vivesse na Europa, nos Estados Unidos, com metade do que eu trabalhei, eu ia ter o dobro do que eu tenho hoje. Tá bom? Infelizmente as coisas funcionam desse jeito. Tá bom? Então deixa eu ver aqui quem entrou. Entrou um bocado de gente agora. Gabriel Canarim, William Silveira, Max Pedro, RL Costa, Marina Luzi, Igor Muniz, Klaus Lux e Iveson Costa. Então, gente, meio chato, né? Aí você não pode falar muito, que você falar você é banido, tem aquelas coisas todas, né? Tá? Se vocês me verem sumido, aí sumiu do YouTube, sumiu do Instagram. Tem um canal, tem um aplicativo, né? Uma rede social, tá? Chamada Gettr, Gettr. Para lá estão indo todos os banidos, tá? É uma rede americana, o Brasil não tem nenhuma ingerência nessa rede, tá? Então, se por acaso eu desaparecer, eu estou no Gettr, tá? Gettr, tá? Tem até um aplicativo que vocês podem baixar no celular, tá? É legal, para quem é de esquerda, não é legal, nem baixa, porque não é legal, tá? Mas só aquele pessoal banido, né? Aquele pessoal mais à direita, digamos assim. Tá? Não é que eu seja à direita, mas eu tenho que ir onde eu tenho voz, né? Se eu não tenho voz num lugar, eu tenho que ir para outro. Se me banem de um lugar, eu tenho que ir para outro. Não é isso? Então é o que vai acontecer, né? Tentaram banir o Telegram, né? Tentaram banir o Telegram, não conseguiram, tá? Falar nisso, gente, tem um grupo no Telegram do pessoal do canal, dos assinantes do canal, tá? Dos assinantes do clube de canais, tá bom? Tá? Então, tem para os dois, Iveson, tem para os dois, tá? Perfeito? Tem uma pergunta aqui do RL Costa. Professor Ailton, é possível pela história relacionar a maçonaria com o início dos Estados Unidos? Possível afirmar que os pais fundadores eram maçons? Sim, os pais fundadores dos Estados Unidos eram maçons, tá? Eles eram maçons, tá bom? Mas com a cabeça da maçonaria daquela época, né? Do século XVI, XVII, né? Diferente, bem diferente da maçonaria que existe hoje. Então eram sim maçons, tá? E é claro, muitos deles mormons também, tá? Então, eu acho que o mormonismo, se bem que eu possa chamar dessa forma, ele influenciou muito mais a criação dos Estados Unidos do que a própria maçonaria, tá? A maçonaria influenciou pelos ideais iluministas, porque toda a Constituição americana ela é baseada no iluminismo, ela é baseada em ideais iluministas. Então isso provavelmente tem aí o dedinho da maçonaria, tá bom? Mas tem muitos mormons, tá? Eu acho que os mormons, principalmente aqueles mormons do interior dos Estados Unidos, foi que mais ou menos influenciaram, tá? Eu tô lendo aquele livro Sapiens, né? Tô terminando de ler, tá? E o autor diz uma coisa interessante. Os Estados Unidos, com toda a sua noção de liberdade, de igualdade, né, de direitos e tal, os negros ficaram sendo considerados seres inferiores até quase século XX. Não, até dentro do século XX, até década de 70, 80, né? Porque aí na década de 80 foram criadas leis que acabaram com isso, mas existe muito racista nos Estados Unidos, pela crença de que eles são, digamos assim, mentalmente, né, mentalmente superiores a todas as raças, tá bom? Então na Segunda Guerra Mundial eles faziam a mesma coisa com os japoneses, né? Eles consideravam também os japoneses racialmente inferiores. Então eles têm ainda essa coisa na mentalidade americana, embora com todo esse pensamento de liberdade, de democracia, tem essa coisa ainda do racismo. É claro que está acabando,
Isso está acabando, isso está, aos poucos está acabando. Hoje, nos Estados Unidos, os negros têm acesso a tudo, né? Tem general negro, já teve presidente negro, então já está... eles estão até nesse ponto mais adiantados com o Brasil, que não é tão racista quanto os Estados Unidos. O Brasil é racista, mas não é tanto quanto os Estados Unidos. E eles estão muito mais à frente em termos de igualdade, né, de oportunidades, que o Brasil. Umas coisas assim que você tem que avaliar. Você não pode, né? A gente nunca pode ser ou preto ou branco, né? A gente tem que ser um pouco pensando nas duas coisas, né? Eles são da terra da liberdade, são, mas tem os defeitinhos e tal. E democracia lá, por exemplo, o sistema eleitoral é confuso, é difícil de explicar, tá? É baseado ainda nas 13 colônias lá no início dos Estados Unidos, tá? Mas eu, Ailton, moraria lá mole, fácil, tá? Fácil. Para mim aquilo lá é um excelente país para se viver, tá? Assim como outros países da Europa, tirando aí o leste europeu, que tem aquele problema, né? Tá? Quanto mais ao leste você vai, quanto mais problema você encontra, por causa da Ucrânia, por exemplo, é um exemplo disso, né? Quanto mais a leste, mais problema você tem, tá? Então, ficar ali naquele miolinho ali e tal, né? Eu acho que a Alemanha é um excelente país para se viver. Eu acho que são assim, quer dizer, eles não dão muita oportunidade para estrangeiro, não dão tanta oportunidade quanto os Estados Unidos dá. Os Estados Unidos, você trabalhando, não importa de onde você vem, você ganha dinheiro, você se dá bem, tá? Embora tenha o racismo, tem. Mas se você está trabalhando, não importa a tua raça, tá? É mais um preconceito social mesmo, tá bom? Então eu ainda moraria fácil nos Estados Unidos, moraria na Europa, aqui pro oeste da Europa também, fácil, exceto a França. Eu não gosto da França, tá? Eu não gosto da França, tá? Eu não gosto do francês, tá? O francês, ele tem umas coisas que não me desce muito, tá bom? O R.L. Costa, por exemplo, acho bonita a história de coragem dos pais fundadores, enxerga principais iluministas e ideístas na história dos Estados Unidos. Sim, com toda certeza, tá? Carlos Alexandre, acabei de assistir um vídeo seu no YouTube falando sobre o Zecaria Sitchin. Nossa, vídeo antigo esse aí. Vídeo antigo, né, do Zecaria Sitchin, um dos escritores que eu ponho ao lado, por exemplo, de Erich von Däniken, né, que são aí os que criaram, né, os diversos mitos e diversas teorias da conspiração, foi o Zecaria e foi o Erich von Däniken, que tem outros também, tá? Mas esse aqui que a minha cabeça de velho tá lembrando agora. Tem um amigo que até hoje sente saudade de Dublin. Cara, eu tenho muita saudade da Irlanda, principalmente dos meus netos, tá? E saudade é um negócio que aperta o coração da gente, né? É um negócio bem complicado. Então, aliado a tudo isso, né, ao tempo que eu estava lá na Irlanda, meus netos, então, morro de saudade deles. Morro de saudade mesmo, tá? Mas, infelizmente, né, as coisas, a vida, né, ela dá pra gente algumas provações que você tem que realmente conviver, tá, gente? Então, tá, mas Dublin, a Irlanda é um país legal. Eu gostaria, eu viveria bem na Irlanda. Embora tenha um monte de defeito, tá? Um monte de defeito, mas eu viveria tranquilo na Irlanda. Primeiro que o clima é do jeito que eu gosto. Eu não gosto de sol, eu não gosto de claridade, eu gosto daquele clima, aquela coisa meio não chovendo e o céu coberto, sabe? Eu gosto assim, tá? Que eu posso sair na rua e não vou sentir dor de cabeça, nem nada. Tá, Hélio Costa? Mas Dublin é uma cidade, tá, legal para se viver, se bem que eu sou meio avesso à cidade, tá? Eu prefiro interior. Minha filha mora no interior e eu prefiro o interior, 1000 vezes o interior, tá? Para dirigir, para tudo. Interior é sensacional, tá? Mas, né, a vida não dá a gente nem sempre o que a gente gosta, né? Tá? Mas dá o que a gente merece. Eu sempre penso nisso assim, dessa forma, né? Mas eu podendo,
né, podendo, eu vou lá toda hora ver meus netos, né? Aproveito quando eu vejo meus netos, vou para outros lugares e vou vivendo a minha vida assim, tá? Vou vivendo aí os meus 45 do segundo tempo, tá bom? Tá? Então aqui, Carlos Alexandre 44, top, valeu. Deixa eu só ver aqui que eu aperto coisa errada. Atlântica Rádio FM entrou. E aí, Marcelo, tudo bem? Tranquilo aí? Acabei de assistir o vídeo da tal, deixa eu ver aqui se entrou. Ederson Prado, Mariana, Mariana, tudo bom? A gente tá falando na Irlanda, ela chegou. Everton, Carlos Alexandre, tá esse é o pessoal que chegou, né? Então, Zacarias Sitchin, Eric von Däniken foram grandes escritores que criaram bastante. Na realidade, eles trouxeram para a gente uma outra forma de ver, né? Uma outra forma de ver as coisas. Certo ou errado é uma forma da gente olhar as coisas, né? Tá bom, essa construção é legal, mas será que foi o ser humano que construiu? Será que não? E a gente aí, então, estuda, nos obriga a estudar e a tirar a nossa própria conclusão. O que eu defendo muito quando há esse tipo de escritor é que você leia esse escritor e raciocine. Peraí, de onde é que ele tirou isso? Ele está certo, ele está errado? Mas tem outro aqui que está dizendo ao contrário. Será que, de onde é que ele tirou isso? E você começa a fazer esse tipo de análise, você acaba tirando as suas conclusões próprias. Isso é bastante interessante. Tá? Tirar as suas próprias conclusões. Tá bom? Wesley Sander entrou. Boa noite. Boa noite, meu querido Atlântica FM. Professor, a Igreja Católica condena o liberalismo e alguns fatos. Encontramos o liberalismo tendo sinergia com o protestantismo. É possível relacionar esses contextos pela história? A religião, na realidade, cara, ela é liberal quando lhe interessa. Tá? Ela é liberal quando lhe interessa. Você vê, por exemplo, o catolicismo. O catolicismo ele tem uma vertente que era muito forte, principalmente na década de 80, que era a teologia da libertação. Era aquela vertente esquerdaça, aquela coisa de comunismo mesmo, não era nem socialismo, comunismo mesmo. Tá? Era a teologia da libertação. Tá, então tem essas versões, né? Hoje a gente tem um Papa que é meio tendente para a esquerda, né? Que a gente pode chamar de... As pessoas chamam a esquerda de liberalismo. Eu sou completamente contra isso, porque o que a esquerda não tem é liberalismo. Tá bom? A direita também não. Acho que o centro tem liberalismo. Tá? Mas nem direita nem esquerda são liberais, não. Tá bom? Infelizmente... Tá? Lala Brasil Guel entrou, valeu Lala, tudo bem? Costa. Tem até um livro sobre essa condenação do padre Félix Sardá Salvani, Liberalismo é Pecado. Eu não li esse livro, mas eu ouvi dizer sobre isso, tá? Porque a igreja ela tem as suas horas, tá? Depende do Papa que está, depende na realidade do corpo de cardeais. Eles que definem a política da igreja. A igreja já teve vários tipos de política diferentes. Estou falando na igreja católica, que é mais assim, antigo, né? E pela história a gente pode ver. Tá? A igreja já teve todo tipo de política. Ela já foi liberal, ela já foi conservadora, né? Hoje ela está tendendo para o que se chama de liberalismo, né? Até a hora que aparecer um papa tão liberal que vai querer vender a igreja. Eu só quero ver. Tá? Aí eu só quero ver. Porque as pessoas falam que a igreja é rica. A igreja não é rica. A igreja, pelo contrário, a igreja tem uma despesa. Você imagina você ser proprietário de obras de arte famosíssimas no mundo inteiro e você ter que manter aquilo, gente. Você imagina você manter uma Capela Sistina, fazer manutenção daquilo. Tá? Imagina a grana que não é aquilo. E se a Igreja Católica um dia resolver vender o que está na Capela Sistina, a igreja podia vender seus bens. Vai vender a Capela Sistina como? Aquilo está pintado na parede, é a fresco. Eles têm que ficar com esse peso aí na consciência até o final. Até o final. Tá? Entendeu? Até o final a gente tem essa coisa, né, de você... a igreja podia vender os bens. Não tem como, gente.
eles estão com uma responsabilidade tremenda nas costas deles, que é manter todo aquele acervo deles. Tá? Eles têm essa responsa. E eles precisam de dinheiro. A igreja precisa de dinheiro para manter aquilo. Gente, não é fácil. É caro você fazer conservação de obras, como afrescos, por exemplo. Afrescos são pinturas feitas na parede. Você não pode levar aquela pintura de um lado para outro. Ela está na parede pintada, né? Então, assistindo o teto da capela, assistindo são afrescos. E aquilo e lá é uma umidade desgraçada, toda hora dando problema. É complicado você manter aquilo. Então, a igreja tem dinheiro? Tem e não tem. Tem e não tem. Tá bom? Atlântica Rádio FM. Professor, a verdade que no início do cristianismo, a partir do Concílio de Nicéia, era considerada a reencarnação e depois foi retirada? Marcelo, isso é muito, muito polêmico. Tá bom? Isso é muito, muito polêmico. Tem uma vertente de historiadores que sim, que aceitavam a reencarnação, tá? E que isso foi retirado realmente do Concílio de Nicéia. Já existe uma outra corrente, porque é o seguinte, Marcelo, antes do Concílio de Nicéia não existia uma igreja, existiam diversas pequenas facções, e cada uma, embora seguisse um cerne, um núcleo da teologia deles, algumas davam aquela saída. Então pode ser que existissem algumas facções anti e a favor da reencarnação. O Concílio de Nicéia, qual foi a função do Concílio de Nicéia? A função deles era unificar isso tudo, trazer isso tudo para uma doutrina só, ou seja, unificar a igreja, tá bom? Então por isso que tem essa coisa meia complicada aí de dizer que a igreja aceitava, porque não havia a igreja antes. Não havia igreja antes, haviam várias pequenas facções. Tá? E cada uma, embora seguindo aquele núcleo, tinha essas variações que o Concílio de Nicéia então unificou. O Concílio de Nicéia chegou, né? O Constantino falou assim, olha, é o seguinte, eu sei que vocês têm divergências, mas vamos unir essa igreja, vamos fazer que ninguém tenha essa divergência, vamos seguir todos uma linha, né, comum. Tá? Aí foi criada a Santíssima Trindade, a Bíblia foi escrita ali, né, foi criada uma série de visões, por exemplo, de Jesus Cristo ser Deus, tá? Também foi criada ali no Concílio de Nicéia e outras coisas lá, tá bom? Então realmente há essa dúvida, porque não havia nenhuma unificação da igreja do cristianismo antes. Não havia igreja católica antes. Tá? R.L. Costa, uma boa iniciação pelo liberalismo, e admiro essa corrente, é pela Ayn Rand. Nossa, mãe, cara, eu adoro a Ayn Rand. Eu tenho quase todos os livros dela. Tá? Thomas Sowell também eu tenho diversos livros dele também. A Escola Austríaca de Economia também. Nomes são ditos na universidade de hoje. Tá? Nomes não ditos na universidade de hoje. Hoje você fala lá em Ayn Rand, no meu mestrado, eu fui num trabalho que eu fui apresentar, eu citei a Ayn Rand, tá? Nossa, assim, houve um silêncio sepulcral, assim, todo mundo olhando para minha cara. Acabei de fazer a apresentação, a minha orientadora crau em mim. Não pode, porque não sei o que, não pode, porque ela não é considerada. É assim, né? Eles é que não consideram, né? Porque tem essa ligação política, tá? Mas a Ayn Rand, principalmente com aquela trilogia dela, né, que eu acho que eu aconselho vocês lerem, chama-se A Revolta de Atlas, tá? Eu inclusive vou colocar esse livro lá no grupo do Telegram, tá? Toda live que eu faço, que eu menciono um livro, eu coloco lá no grupo do Telegram. Então quem é membro do clube de canais, quiser se inscrever no Telegram, é só me mandar privadamente o número do seu celular, né, que eu coloco vocês no grupo. É claro, vocês têm que ter o Telegram instalado aí no celular, tá bom? Mas
Eu vou colocar essa trilogia da Ayn Rand lá no grupo do Telegram para vocês darem uma olhada, tá? É um dos livros dela, tá? Mas conta mais ou menos, dá uma ideia, mais ou menos de uma forma bem didática, como é que funciona a filosofia de Ayn Rand, tá bom? Tem o Thomas Sowell também, tem alguns livros dele, tá? Eu também vou ver se eu acho aqui e vou tentar colocar, tá? A Escola Austríaca de Economia também, nomes não ditos nas universidades de hoje, são verdadeiros palavrões, R.L. Costa, verdadeiros palavrões, tá? Wesley Sander 3, professor, existe algo novo sobre a Goetia nos dias atuais? Não, o que tem é inventado. O que tem é inventado. Porque a Goetia é aquela Goetia mesmo, aquele livro lá atribuído a Salomão. Aí estão inventando um monte de tipo de Goetia, né? Goetia da Umbanda, Goetia do não sei o quê, Goetia de não sei o quê. Então, por quê? Os escritores têm que ganhar dinheiro, não é mesmo? Né? Então eles começam a inventar assunto aí, tá bom? Mas a Goetia mesmo é aquela... Gente, Goetia é um dos livros da chave menor de Salomão. É aquilo e pronto, gente. Tá? A Ars Goetia é um lá dos livros da chave menor de Salomão. É aquilo e pronto. Tudo que é dito em cima daquilo depois, é invencionice, né? Chamar de invencionice também não é, mas são coisas que as pessoas ficam criando em cima, tá? Mas a Goécia mesmo, a Goécia histórica, não é bem aquilo, né? É aquilo que está lá na chave menor de Salomão, lá na Ars Goetia, tá? É aquilo, não tem nada mais, o Wesley Sander, nada mais que... o que tem são invenções. Dão certo, se não dão, eu não sei, tá, Wesley? Porque eu nunca mexi mais com Goécia. As pessoas ficam criando em cima numa coisa que foi criada há não sei quantos mil anos atrás. Aí cria em cima e começa a criar outras vertentes. Eu sou contra, para ser sincero com vocês, eu sou contra. Eu não gosto desse tipo de pensamento, né? Desse tipo de visão, não. Tá? Para mim, como historiador, é aquilo que foi escrito atrás. Tá? Quer fazer alguma coisa nova? Tem aí a magia do caos. A magia do caos é uma magia nova, a magia século XX. Tá? Foi criada aí sim. Tá? Aí é outro papo, é outra coisa. Tá bom? Mas essas antigas, se mexer muito, tá? Tem que saber mexer, né? Se mexer muito dá zebra. Tá bom? Você não vai pegar uma Ferrari, abrir o capô da Ferrari, tirar o motor Ferrari e meter o motor da Lamborghini. Pode ser que funcione? Funcione, mas não é mais Ferrari. Tá? Não é mais Ferrari. É a mesma coisa a Goetia, né? E outros tipos de magias, de filosofias que ficam aí inventando, né? Até hoje aí, tá bom? Eu não sou muito... Eu sou bem conservador nesse sentido de... Se foi criada não sei quantos mil anos atrás, não mexe. Tá? Não mexe. Tá bom? Ah, mas nós estamos no século XXI? Tudo bem. Cria uma outra, a magia do caos, né? Foi mais ou menos isso, né? Criada aí, recente, tá? Recente, tá? Inclusive eu nem conheço, não gosto de magia do caos porque não tem história ainda nela. Quando tiver história, provavelmente eu vou me interessar, né? Mas, pô, não tem história ainda, né? Tá bem recente, tá bom? Então, dois assuntos bem complicados para mim, né? Que é a Goécia e a guerra lá da Ucrânia, que me tira um pouquinho do sério por causa disso, tá bom? A Ucrânia, então, que inventam em cima do negócio, gente, não é brincadeira não, tá? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não se esqueçam de Petrópolis. Tem brasileiro passando necessidade, tem brasileiros que morreram, a cidade está destruída. Tá, esses dias na minha loja maçônica, um cara falou, vamos mandar ajuda para a Ucrânia. Eu fiquei prostituto da vida, entendeu? Eu falei, pô, meu Deus do céu, você tem brasileiro aqui precisando de dinheiro, precisando de ajuda, vai mandar para a Ucrânia, lá para cá do cacete, que é outra coisa, um conflito, é um negócio complicado ali. Eu tenho que mandar para Petrópolis, pô, entendeu? Então essas coisas me tiram um pouquinho do sério. Então às vezes eu até evito até de falar sobre isso,
Entendeu? Porque, nossa senhora, o que estão fazendo de besteira vai muito pela mídia, né? A Ucrânia, todo mundo esqueceu de Petrópolis. Todo mundo esqueceu de Petrópolis. Tá? Tem aí o Emerson biomédico, tem o Nuno, hein, Nuno? Tudo bem? Um grande abraço aí. Tá? Um grande abraço para todo mundo aí de Portugal. Tá bom? R.L. Costa. É um pecado nas universidades brasileiras, professor. Quem defende a liberdade é visto como estranho, tempos sombrios. Pois é. E ali, que é o templo, deveria ser o templo do saber, né, R.L. Costa? Ali deveria ser o templo da liberalidade, o templo de aceitar todas as ideias. Estão ficando mais surdos, estão ficando com ouvidos moucos, tá? Quer dizer, a própria academia, que era uma coisa que eu admirava como sendo assim, o lugar do conhecimento, o lugar do livre pensamento, tá virando religião. Tá um problema sério, gente. Tá um problema sério. Tá? Um problema sério. Vitor Alves 97 entrou. Atlântica Rádio FM. Sobre o tetragramaton. O tetragramaton, gente, muita gente usa o tetragramaton como talismã. Nada contra, tá? Eu não estou aqui para ficar cagando regra. Nada contra. Tá? Mas o tetragramaton, assim como diversos símbolos, eles são uma mensagem a ser passada, tá bom? O tetragramaton, inclusive no meu curso de Cabala, eu quebro o tetragramaton em pedacinho para explicar cada pedacinho do tetragramaton. Eu quebro ele em pedaços para explicar como é que funciona. Na realidade, o tetragramaton é a explicação, é a história do início do universo. Você tem ali a representação do Big Bang, do início do universo. Você tem a representação da dualidade, do masculino, do feminino. Você tem lá o homem vitruviano, o braço do homem vitruviano representa alguma coisa, as pernas. Quer dizer, é um símbolo super complexo, carregado de significado, tá? É a explicação do universo, a explicação do nascimento do universo em uma linguagem cifrada. Por quê? Porque naquela época era melhor assim, senão ia queimar na fogueira. Tá? Então o tetragramaton, ele é uma explicação, ele é uma linguagem cifrada. Se vocês pegarem cada pedacinho do tetragramaton e tirar fora e olhar ele isoladamente, que é o que eu faço no meu curso de Cabala, tá? Vocês vão entender o que significa o todo ali do tetragramaton, que é a história do universo, né? É a criação, é a história da criação, é a história de como o universo funciona. Tá? Esse é o tetragramaton, essa é a visão do tetragramaton, assim como a visão do Baphomet, a visão de diversos símbolos ocultos que as pessoas dão criam egrégoras em cima desses símbolos. Na realidade, eles são mensagens a ser passadas, né? São mensagens, entre aspas, criptografadas para você entender o significado deles, tá bom? Isso é muito importante. O tetragramaton, para mim, é um objeto de estudo, tá? Ah, mas pode tatuar? Pode tatuar, pode usar como talismã. Não tem problema, que o que manda é a tua cabeça. Tá? Mas a verdadeira razão, se você for lá embaixo na história, lá embaixo, tá? Você vai ver que é isso. Tá? Nos grandes escritores, nos grandes historiadores, você vai ver que é isso. Tá bom, Marcelo? O que seria a cabala gótica? Seria um modo de interpretação da cabala diferente? Seria Vitor Alves, isso é uma invenção. Não tem cabala. Cabala é cabala. Cabala é cabala. Não tem gótica, não tem goética, não tem... sei lá, tem um monte de cabala que ninguém inventa aí. Na realidade, a cabala é uma só. O que ocorre? Tá? Como a cabala ela é uma ciência que abrange todo o conhecimento, um cara que estuda Goécia, ele pode olhar a cabala e tirar coisas de Goécia lá dentro. Assim como um cara que estuda hermetismo, ele pode olhar a cabala e tirar coisas que são realmente coincidentes com o hermetismo de dentro da cabala. E outras vertentes, porque a cabala é uma ciência muito completa, ela estuda tudo. Ela vê todo o universo, ou seja, toda a conclusão que o hermetismo chegou, a cabala também chegou. Aí a pessoa chama de cabala hermética, pelo amor de Deus. Tá? É uma visão
que o hermetista pode ter dentro da Cabala. Mas a Cabala é Cabala. Cabala não tem vertente. Tá? A Cabala é Cabala. Existe a forma de você estudar a Cabala, né? Aí eu poderia até dividir em Cabala, por exemplo, a Cabala rabínica, né, que é uma forma de você olhar a Cabala. Existe uma forma de você olhar, por exemplo, a Cabala na parte por exemplo, a árvore da vida, para mim, é uma vertente de estudo da Cabala. Você pode estudar a Cabala dessa forma, pegar, olhar a árvore da vida. Você pode olhar a Cabala pela parte de rituais. Você pode olhar a Cabala dessa forma. Você pode olhar a Cabala, por exemplo, como uma vertente para entender o funcionamento do universo. A Cabala, eu poderia chamar de Cabala física, né? Que muitas coisas que a física hoje está dizendo que existe, a Cabala já dizia. Tá? Então não existe Cabala disso, Cabala daquilo. O que existe, Cabala é Cabala. O que existe são as visões dos estudantes de outras vertentes, quando olham para a Cabala e vê que tem coisas ali que realmente fazem sentido para eles. Porque a Cabala faz sentido para tudo, gente. O estudo da Cabala não é o estudo de uma vida só. O estudo da Cabala você tem que viver várias vidas para você conhecer a Cabala. Ela é muito complexa, tem muito conhecimento dentro, tem muita coisa que a gente não consegue ver, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá, o Vitor Alves? A Cabala, ela abrange tudo, mas a Cabala chama-se Cabala e ponto final. Tá? Ah, o cara da Goécia achou determinada coincidência, como tem várias dentro da Cabala. Tem. A simbologia utilizada na Goécia se você olhar na Cabala, a Cabala estuda essa simbologia, né? Até a vertente dos Daimons, como funciona, a Cabala também explica. Tá? Mas não é Cabala goética, é a Cabala que explica. Tá? A Cabala que explica. Tá bom? Como explica o Tetragrammaton, explica os 7 princípios do hermetismo, explica até coisa do budismo, tá? Explica, tá? Mas eu não diria que seria assim, uma vertente da Cabala. Cabala, eu não concordo, não divido a Cabala dessa forma, embora muita gente faça, que discorda de mim, respeito, né? Cada um tem a sua forma de ver as coisas. Mas a minha forma de ver as coisas é essa, tá? Cabala é Cabala. Assim como Goétia é Goétia. Tá? Não existe Goétia do Divino Espírito Santo, como entendeu? Para mim são coisas estanques. Tem relação entre si? Tem. Tá? Tem, porque tudo tem relação entre si. Né? Tá? Inclusive um dos princípios do hermetismo. Né? Tudo tem relação entre si. Tá bom, Vitor? Glênio entrou, Vitor Alves, boa noite, Glênio, boa noite. Professor, na sua leitura, qual livro ocultista o senhor recomendaria para desenvolvimento pessoal? Eu recomendaria os livros de Cabala do Newton Bonner, Costa. O Newton Bonner, ele escreve sobre Cabala, mas dá uma visão bastante interessante, que ele olha o ser humano. Falar em ser humano, chegou alguém aqui de 4 patas me pedindo biscoito. Toma. Pronto. Mas, entendeu? Existe a visão do Newton Bonner é essa, tá? Então ele fala tem um livro que fala da Cabala do dinheiro, né, que ele fala assim, nesse livro ele fala assim: eu te conheço pelo teu bolso, pelo teu copo e pela tua ira. Isso a Cabala fala. Por que eu te conheço pelo teu bolso? Você é um cara normal. Ganha dinheiro, você muda. Ou você mostra que realmente quem você é. Então eu passo a te conhecer pelo teu bolso. Pelo teu copo é quando você bebe. Quando você bebe, várias barreiras morais começam a cair e você começa a mostrar a tua verdadeira natureza. Pelo teu copo. E pela tua ira. Porque a ira também faz com que as pessoas mostrem a sua verdadeira natureza. Tá? Isso é uma visão cabalística. Está num livro lá do Newton Bonner. O Newton Bonner, ele tem vários livros escritos. Tá? Vários livros. Todos eles, eu gosto muito dele. Todos eles são livros sensacionais porque é uma visão da Cabala muito humanista e muito filosófica. Tá? Então, como para desenvolvimento pessoal, eu recomendo o Newton Bonner. Tá? É brasileiro, está em português, tá? Sem nenhum problema. Tá bom? Glênio 7, sobre xamanismo. Glênio, isso é outra coisa complexa, né?
Xamanismo tem de todo tipo. Você tem o xamanismo da América do Sul, né, que é o xamanismo ali brasileiro. Você tem o xamanismo dos índios brasileiros, você tem o xamanismo dos incas, dos maias. Cada um exercia o seu xamanismo, né? Nos Estados Unidos, que é o xamanismo que é mais divulgado, né, que é o xamanismo do nativo americano, tá? Que é um outro tipo de xamanismo. Tem muita música xamânica, que é muito voltado pela cultura dos índios americanos. Você tem um xamanismo céltico, né, que também praticavam xamanismo bastante claro. O que é o xamanismo? É o uso e a adoração das forças da natureza. Cada pedaço, cada força da natureza, você deifica essa força, entendeu? Isso é xamanismo. E é claro, você trabalha ali com a própria natureza, né? Você vive da natureza, faz remédios da natureza, interpreta a natureza, geomancia para mim, aquela geomancia básica, ela para mim é xamanismo, né? Que você pegar gravetos e jogar no chão, pegar terra e jogar no chão, essa geomancia, ela é xamanismo, tá? Somos antigos xamãs que faziam isso, e a gente enxerga a geomancia no mundo inteiro. A gente enxerga nos celtas, nos nativos americanos, no Polo Norte, né, nos inuits, lá no Polo Norte, aquelas tribos no norte da Rússia, ali no norte da Ásia, que ainda praticam o xamanismo ali nas estepes russas, né? O xamanismo é muito praticado, tá? Então falar de xamanismo, Glenn, é assim, horas e horas falando de xamanismo, porque cada um tem a sua característica, né? O xamanismo brasileiro tem o caso das ervas de poder, da ayahuasca, né? Isso é o xamanismo brasileiro. Agora, por exemplo, peyote, né? Isso é jamais xamanismo lá para o México, ayahuasca. Não, a ayahuasca é brasileira, mas o peyote, que é mais? Datura, isso tudo é o xamanismo lá pro lado da América Central, que surgiu de lá, tá? Entendeu? Então tem essas coisas, né? Por exemplo, tem aquele que o índio brasileiro usa de cheirar um pó que também leva você a diversas... Não é cocaína não, tá, gente? É outra coisa, tá? Que leva você também a entrar em transe. Então o xamanismo é muito complexo, viu, Glenn? Que cada cultura, no início de cada cultura tinha o seu xamanismo, né? Até a própria antropologia fala que o homem, né, o homem ali do Neandertal, o início do homem de Neandertal, quando ainda tinha o Homo sapiens convivendo com Neandertal, havia muitas culturas xamânicas naquela época, principalmente naquela época, né? Você vê, por exemplo, Stonehenge, né? Stonehenge é um exemplo. Você vê, por exemplo, tem vídeo lá no meu outro canal de viagens, né, que fala aí das pedras, né, que eu fui visitar lá, das tumbas de Bruna Boyle, né? A Bruna Boyle também aquilo lá tem 3.200 anos antes de Cristo, tá? Então aquilo, você vê muitas representações xamânicas ali dentro das tumbas, tá? Tá lá no meu vídeo, vocês podem ir lá no meu vídeo dar uma olhada lá, tá bom? Que eu fui lá, tá bom? Então o xamanismo ele é muito amplo, um assunto muito amplo e muito bacana, que tem um monte de vertente, tá bom? Gui GFC entrou, Matheus Santos também entrou, Nogueira Davi, Beguedra entrou, Vitor Alves 97. O que você acha da Lilith? Acredita que tenha sido realmente a primeira mulher de Adão? Hoje em dia ela é vista como um demônio. Pois é, essa história da Lilith. A Lilith, na realidade, ela foi durante muitos anos, muitos séculos, deusa, né? Com o surgimento de algumas vertentes do judaísmo, cristianismo, né, pegaram essa deusa e a demonizou, tá? Na realidade, a Lilith, lá no início, ela era uma deusa da fertilidade, tá? Então, rituais para Lilith eram rituais que envolviam prática de sexo, tá? Então, era a deusa da fertilidade. Então,
que aconteceu com a Lilith? Ela acabou sendo vista como a primeira mulher de Adão, que não ficou satisfeita com Adão, né, que não queria ficar aí submissa a Adão. Deus a castigou. Olha que Deus sacana esse. Deus a castigou, tá? E fez ela casar com Lúcifer e ser a rainha do inferno, entendeu? E, sabe, não dá para você... Quer dizer, você até entende a religião como quis dar uma distorcida, né? E tem muitos outros personagens que eram deuses e viraram demônios, tá? Por quê? Porque o culto aos deuses naquela época, né, que eu estou falando em épocas bem pedra polida mesmo, tá? Épocas em que se faziam sacrifícios humanos para deuses. Então entra aí anos depois, uma cultura que está um pouco menos selvagem, vê que aquilo era uma selvageria, então, meu Deus, então não é Deus, então é demônio. Então fazia essa ligação, tá bom? Então Lilith, hoje, já está havendo uma corrente que já está mudando isso, por causa do feminismo, né? A Lilith hoje ela é praticamente um exemplo de feminismo. Aquela mulher que não é submissa a homem nenhum, tá? A homem nenhum. Aquela mulher forte, tá? E muita gente a interpreta até como aquela mulher que pisa nos homens, né? Que mata homens. Isso também é aquele exagero da demonização. Na realidade, ela é a representação da vontade feminina hoje. Tá bom? Então, tá havendo aí uma mudança, a gente está enxergando isso, tá? Até nas próprias mulheres que são, digamos assim, amantes de Lilith, que gostam de Lilith, são apaixonadas por Lilith, é aquela coisa da mulher independente, né? Então essa para mim é a visão para mim a minha visão hoje de Lilith é essa, tá? Foi uma deusa antiga, demonizada pela igreja, que está passando por um processo de revisão histórica, tá? A Lilith está passando por esse processo, o que é muito bom, tá? O que é muito bom, tá? Glenn, só te acredito em você, professor. Você é um bom professor. Obrigado, Glenn. Norma Amaral. E aí, Norma? Tá? Zazá não te deixa em paz. Não, já veio aqui pedir biscoito. Obrigado pela sua recomendação. Anotado aqui. Glênio 7, me ajuda muito suas aulas de estudar ser uma pessoa melhor. Eu não sou exemplo de uma pessoa melhor, tá, Glenn? Eu sou ser humano, tenho um monte de defeito, então não me coloque em pedestal e nem diga assim, poxa, o Ailton é o cara. Não sou o cara, não, tá? Eu tenho alguma coisa que eu aprendi na minha vida que eu tô passando para vocês que pode estar certo ou pode estar errado também. Tá bom? Eu não sou aqui o dono da verdade, não, e nem quero ser o guru, porque é uma responsabilidade muito grande, tá? Eu ganhei no 7 Verdade. Professor, existem alguns maçons no YouTube, não vou citar nome para te trazer problema, que desconfiam da morte e até subestimam. Fiquei intrigado, já observou algo assim? O R.L. Costa, esses maçons de YouTube eu nem olho para os canais, porque eu não gosto de passar raiva. Então, quando eu vejo que eu vou passar raiva, eu nem olho, nem vejo, não quero saber, deixo para lá, não fico xingando, não fico falando nada, não, simplesmente tiro fora, tá? Tem gente que fica xingando, né? Eu não quero passar raiva. R.L. Costa, eu não quero passar raiva, porque maçom que diz que desconfia da morte, né, que subestima a morte, que não conhece a morte. Então, se não conhece, cala a boca, não fala, sabe? R.L. Costa, não fala, entendeu? Para você conhecer a morte, você tem que estar lá dentro. Tem muita gente que me pergunta, eu tenho a ordem e tal. Eu falei, eu não sei, cara, eu nunca estive lá dentro, entendeu? Então, para você elogiar ou meter um malho em uma ordem, você tem que conhecê-la por dentro, senão você não tem como, tá? Então esses maçons que metem um malho na morte provavelmente não conhecem a morte, né? Não conhecem a morte. Agora, que eu conheço muito maçom Rosa Cruz, eu sou um exemplo disso, tá? Que tão bem, tão tranquilo, dá para conciliar as duas coisas de boa, de tranquilidade, tá? Porque uma vê uma coisa e a outra vê outra. Então dá para conciliar. Elas não entram em choque, as ideias não entram em choque, tá? Isso é muito importante, tá? Tanto a maçonaria quanto a morte, tá? As ideias não entram em choque. E algumas outras Rosa Cruzes também não entram em choque com a maçonaria,
Tá? A maçonaria entra em choque um pouquinho com Telemann. Tá? Ela entra um pouquinho em choque aí. Tá? Mas o resto não. O resto vai de boa. Tá? Então, R.L. Costa, esquece isso, porque são caras que não conhecem a morte. Né? A maioria dos maçons, eles não conhecem. Isso é importante. A maioria dos maçons não conhece ocultismo. Não conhece esoterismo e muito menos exoterismo. Eles não conhecem. Eles vão na maçonaria, faz lá os rituais decorados e não sabem, não estudaram, não entendem o porquê. Então um cara desse não tem nem condição de entrar numa Rosa Cruz, porque para ele vai ser coisa do diabo, coisa do demônio. É a mesma coisa você chegar perto de um maçom, daquele maçom que está lá só para fazer network, falar do rito Memphis Mizraim. Ele nem sabe o que é isso. Tá? Você pega aquele maçom também, aquele maçom velhão, que eu gosto de conversar com maçom velho. Eu gosto de conversar com os coroa, com o pessoal mais antigo. Uma vez eu falei com um sobre o rito Memphis Mizraim, ele quase fez o sinal da cruz. Eu falei, não, isso é macumba, isso é macumba. O velho também tem essa coisa de conservador, né? Tem essa coisa de você, né, de não aceitar as coisas, tá bom? Então é bem complicado. Tá? A maçonaria tem muito. A maçonaria não é uma coisa só. Se você chegar para falar assim, a maçonaria é de direita. Não. Tem lojas de direita. Tem lojas de esquerda. Tá? Vai muito da maçonaria. Não é uma maçonaria, é loja. É ali que é a maçonaria. Quando um grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, ele fala pelo Grande Oriente do Brasil, ele está falando pelo Grande Oriente do Brasil, não pelas lojas. Tá? Porque as lojas são entidades bem independentes dentro da maçonaria. Tá? Elas têm que seguir algumas leis, algumas coisas, mas a parte ritualística, isso tudo o Grande Oriente dá, né? A parte legal, de leis e tal, mas ali o pensamento da loja é da loja e não da maçonaria. É muito importante quando o maçom fala, porque eu sou Bolsonaro. Ele é Bolsonaro, a maçonaria não é. Tá? Porque a maçonaria não entra nesse detalhe. A loja que entra nesse detalhe, ela pode entrar nesse detalhe. Ela pode a loja inteira ser Bolsonaro, e a maçonaria não vai criticá-lo por isso. Tá? Porque cada um tem direito de achar o que tem que achar. Tá? Então não tem essa coisa de a maçonaria é isso, a maçonaria é aquilo. Tá? Então tem maçom e tem maçom. E tem maçom e tem maçom e tem maçom. Tem vários tipos. Tá bom? L. Costa. Igor Meirelles entrou, Aslan Bedeschi entrou, Glênio 7 conheço, pois a casa de Umbanda branca esotérico, que fiz parte um dia, trabalhavam com xamanismo, conheço um pouco, inclusive foi com eles que aprendi a não ter mais vínculo com vícios carnais. Legal, Glênio, legal, tá? Isso é bem importante, tá? Então você pode ter xamanismo em qualquer lugar, você pode ter. O xamanismo, o que é? Em suma, né, muito resumidamente, é o entendimento das forças da natureza. A magia também é assim, tá? Qualquer magia é mexer com forças da natureza, mas o xamanismo é aquela força primária, né? Aquela força essencial, aquela força primordial da natureza. Tá bom? Lala Brasília, professor, se Moisés cresceu no Egito, você não acha que a Cabala pode ter origem egípcia? Lala Brasília, alguns cabalistas dizem a seguinte história da Cabala. A Cabala foi passada por um anjo para Abraão, olha só, Abraão, né? Então Abraão recebeu conhecimento da Cabala de um anjo. Abraão passou todo esse conhecimento para seus descendentes. José do Egito, aquele José que foi para o Egito, ele foi para o Egito e transmitiu esse conhecimento da Cabala para o Egito, e esse conhecimento foi perdido pelos judeus. Foi com José. Tá? Moisés, ele nasceu no Egito e ele era um grande estudioso, um grande sacerdote. Ele criou a Cabala e pegou a Cabala e trouxe a Cabala de volta para os judeus. Tá? Então essa é uma
das vertentes que os cabalistas contam da versão da Cabala. Então você tem Abraão, que recebeu, passou para José, né, através da sua descendência. José foi para o Egito, tem toda a história de José do Egito, né, que ele foi vendido como escravo, e era escravo, né, fizeram fofoca dele com a mulher do Putifar, foi preso, ele interpretou o sonho do faraó, aí já tem Cabala, né, e ficou lá como vice-faraó do Egito, né. Então ele levou todo esse conhecimento para o Egito, e esse conhecimento acabou sendo esquecido pelos judeus. Chegou Moisés, quando saiu do Egito, trouxe esse conhecimento de volta para os judeus, inclusive, né, alguns cabalistas dizem que a má vontade do faraó de não deixar Moisés sair do Egito é porque ele estava levando o conhecimento da Cabala. Tá? Mas isso, gente, são lendas, tá bom? A mesma coisa que a lenda de Hiram Abif na maçonaria, a Cabala tem várias lendas que falam de onde é o seu início, que na realidade são lições de moral, não são lições, tá bom? Então, realmente que não houve origem egípcia, mas segundo a Cabala, ela passou pelos egípcios, tá? Passou pelos egípcios. Tel MLVN entrou, Glênio 7, mas não usavam ayahuasca ou alguma erva que tirava a consciência. Aonde? Ah, sim, na sua... Ah, tá. Eu sou contra isso, tá? Eu sou contra esse uso de verbo, porque tem outras formas de você entrar, né, em comunicação sem ter esse uso desses enteógenos aí, né? Tá? Wesley Sander 3, qual a sua opinião sobre os efeitos da religiosidade sobre a inibição do desejo? Eu acho uma besteira isso, né? Isso começou com o judaísmo, que começou com isso, né? Veio o cristianismo, também trouxe isso, né? Aí o islamismo também, né? Isso é uma coisa de controle, né? De controle, de você, quando praticar um ato bom, você ter o peso na consciência de que ele é ruim, ele é contra Deus, porque só quem pode fazer, só quem pode te autorizar isso é a igreja, é a religião. Tá? É uma forma de controle, né? Disso surgiu várias filosofias, o próprio Veor, né? Ele tem um entendimento sobre esse tipo de controle, sobre esse tipo de inibir desejos. É claro, né, gente? Tudo em demasia é ruim, tá? É ruim, mas você controlar isso da forma que a religião controlava é meio complicado, tá? Foi realmente para você controlar mesmo as pessoas, tá? Eu entendo isso, tá bom? Hoje a cabeça das pessoas está mais solta, está mais desenvolvida, né? As pessoas estão enxergando as coisas de outra forma, isso está acabando, né? Mas muita gente ainda tem aquela coisa, né? De você fazer sexo é algo, né? Algo, sabe, que não é legal, que não é, entendeu? Meu Deus do céu. Então, por que Deus criou o sexo, então, se era para não usar? Né? É bem complicado isso. Tá bom, Wesley? Carlos Alexandre fala até... Professor, nas suas viagens pelo mundo, qual foi o país mais religioso agnóstico que o senhor conheceu? Como foi a experiência cultural? A religiosidade ali no Oriente Médio, tá? Ali ali pelo Israel, Egito, Jordânia, Cisjordânia, aquele pedaço ali, a religião é muito forte. Tem um monte de religião, tá? Não é só islamismo que tem ali, não. Tem judaísmo, tem cristianismo ortodoxo, tem as 5 vertentes do cristianismo, tem Bahá'í, tem um monte de religião ali, tá? Mas a religião praticamente toca todas aquelas etnias que vivem ali. Porque quando você fala muçulmano, não quer dizer árabe, tá? Porque nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. Porque o muçulmano, ele é a religião. Árabe é uma etnia. E a gente tem diversas etnias ali no Oriente Médio. Diversas, tá? Diversas, tá? Você tem várias, tá? Então... eu sou árabe, não quer dizer que você seja muçulmano. Você pode ser católico. Você pode ser judeu. Tem muito árabe que é judeu. Eu conheci um monte de Israel, um monte, árabe, judeu. Tá? Então, muito cuidado com isso.
tá? Mas assim, foi a região, para mim, que a religião mais tem influência em tudo, na comida, no dia a dia, no modo de andar, no modo de vestir, de como tratar a pessoa. E ali foi assim, bem... Tá? Já quando você vai para a Turquia, é diferente. Tem o islamismo lá, tem o cristianismo lá, mas as pessoas são mais ocidentalizadas. Elas são mais... né? Vivem mais assim, né? São mais laicas, né? Como nós aqui no Brasil. Tá? Então tem mesquita, tem gente, tem muçulmano lá, tem católico lá, tem tudo lá, mas não tem aquela... A religiosidade não manda muito ali. Tá? Isso na Turquia. Tá? Eles são mais liberais. No passado não era assim não. Tá? Agora, depois que houve, depois da década de 20, né, depois que entrou o Ataturk, né, tá? É aí que deu essa mudança na Turquia. Tá bom? Agora, laicidade mesmo é Estados Unidos, né? Estados Unidos tem a laicidade. Brasil é um país mais laico que eu conheço, sim, tá? Ah, você que é sua religião, eu sou católico, cara, nunca foi na igreja. Entendeu? Porque aqui no Brasil o pai batiza o filho que é para ter motivo para comer churrasco. Ah, vou fazer um churrasco batizado do meu filho. Então, sabe, é assim, tá? E tem muitos países assim, né? A própria Europa mesmo ali, a própria Irlanda, que é um país considerado um país extremamente católico, depois do escândalo das lavanderias Madalena, né? Que eu tenho um vídeo no canal que fala sobre a lavanderia Madalena, tá? Dá uma olhada lá, que é bem interessante. Diminuiu um pouco, né? Eu estava, inclusive, no Natal conversando com a mãe do meu genro, falando, pois é, né? Ela comentou comigo, essa hora, você não via, antigamente você não via mais ninguém na rua. Você via todo mundo nas igrejas. Hoje as igrejas estão vazias depois da descoberta das lavanderias Madalena. Tá? Eu não vou falar das lavanderias Madalena, vão lá no meu canal e vejam o meu vídeo que fala das lavanderias Madalena. Tá bom? Então tem isso também, tá? Tem isso também, tá? A própria aquela cantora careca que cantava Nothing Compares, ela rasgou a foto do Papa justamente por causa desse escândalo aí, tá? É grande chat, até hoje jamais fiz algum sacrifício ou paguei para alguém fazer. Se alguém fez, foi sem meu consentimento. Por isso me afastei de todos que mentiram a mim de dizer essas formas. É isso aí, querido. Todos 1601 entrou, valeu. Maca Oreal entrou, Renan Borges entrou, Glênio 7, recebi um convite da Rosa Cruz com 17 anos. Tem até hoje guardado. Legal, né? Legal. Tá. Eu entrei para Rosa Cruz com 17 anos. David entrou, Atlântica Rádio FM, professor, irmão, eu, irmão do rito de emulação, quando fui em uma loja do rito escocês antiga, vi várias diferenças. Também existe essa diferença dos outros ritos? Existe, cara, muita diferença. O rito mais diferente que eu conheci é o rito moderno, extremamente diferente, tá? Mas o rito de emulação ele é mais solto, né? É mais liberal. O rito escocês antiga seita é mais preso. Né? O rito de emulação tem até a parada para o uísque. O rito de emulação tem a parada para o uísque. Você vai lá, tem a foto da rainha, você God save the Queen, God save the Queen. Tá? Tem muita coisa disso também, tá? É muito legal, tá? Mano Neves entrou. E aí, Manuela, tudo bem? RL Costa. Winston Churchill acreditava em algo? Acho admirável a coragem dele quanto a estadista nas trincheiras para enfrentar os nazistas. Difícil achar alguma figura política hoje que tenha o mesmo perfil. Não, ele não era religioso não, tá? Ele não era religioso não. Ele era grande conhecedor da natureza humana, né? Ele olhava para a cara das pessoas e julgava. Quando ele olhou para a cara do Hitler, ele falou assim, esse vai dar problema. Esse vai dar problema. Tá? E tem muitas outras, né? Foi ele que chamou aqueles países da Cortina de Ferro de Cortina de Ferro. Quando Stalin tomou quase o leste europeu todo ali, ele num discurso de uma universidade, ele falou assim, uma cortina de ferro desce sobre a Europa, separando as ditaduras das democracias. Né? Foi ele que criou esse termo, né? Cortina de ferro. Tá bom?
Eu vou responder mais um pouco, gente, mas é 1 hora só de duração aqui a live, tá? Vamos lá. Atlântica Rádio FM, mas na configuração do tempo também há essas diferenças? Sim, há diferença. Por exemplo, no rito escocês antigo aceito, você tem os signos do zodíaco em volta. No de York não tem. As mesas das luzes ali são colocadas de forma diferente. Tá? Não há o uso da Bíblia, por exemplo, tá, em cima do altar, tá? Porque é um rito bem, não tem nada de religioso, tá bom? O rito moderno, por exemplo, em vez de ter a Bíblia, tem a Constituição do Brasil, tá? Tem a Constituição do Brasil. E por aí vai, gente, por aí vai. Cada rito tem a loja, ela é conformada de uma forma, tá? Todo o andamento, é bem parecido. O cerne, o miolão é o mesmo ali. Tá? Abre, fecha, né? Tem o primeiro vigilante, tem o segundo vigilante, tem o tesoureiro, tem o chanceler, tem o secretário, né? Quase não muda isso, tá? Por exemplo, o rito moderno, a loja é toda invertida. O que no rito escocês fica na direita, no rito moderno fica na esquerda, né? Ela é toda invertida, toda invertida, tá? Então tem essas coisas, mas o cerne, né? O miolo é o mesmo. Na realidade, a gente tem um tronco, né, e os ritos são os galhos, né? Tá, eles nascem daquele tronco. Então tem muita coisa que é parecido. Tanto é que você, sendo de um rito, você pode visitar o templo de outro rito. Não tem o menor problema. Tá? É até muito interessante para conhecimento. Quando eu era aprendiz, né, os meus mestres falaram assim: Ailton, visita bastante loja, de preferência de rito diferente, para você entender, conhecer, saber como é que era. Tá? E eu visitava muito, né? Aliás, hoje eu virei mestre e nunca mais visitei nada. Tá? Quando eu era aprendiz, eu visitava muito mais, tá? Tá bom, gente? Então é RL Costa, show de bola. Obrigado pelo bate-papo, professor. Sempre enriquecedor. Um grande abraço e sucesso, tá? Ótimo fim de semana para você também, Atlântica Rádio FM. Pessoal, grande abraço para vocês. Tudo de bom. Espero que a live tenha sido, de uma certa forma, legal para vocês, tá? Não se esqueçam, entrem lá no meu canal de viagens lá, tá? Que é Universo de Ailton do Amaral. Entra lá, dá uma olhada nas minhas super produções, todas as viagens que eu fiz estão lá, tá? E tem o meu canal principal, tá? Que tem aí diversos vídeos falando de diversos assuntos que a gente falou na live de hoje, tá bom, gente? Então, um grande abraço para vocês, tá? Tudo de bom, vida longa e próspera. Ailton Alt.